Brincadeiras à parte, no domingo passado, ele disse, né, nosso evangelista Márcio também falou, que esse mês nós trabalharíamos, quem lembra? Qual assunto que a gente ia abordar esse mês todo? Família. E ele trouxe uma palavra, né, com muito poder, muita propriedade a partir desde a terça-feira. E hoje eu quero dar continuidade, né, ao que o Espírito Santo colocou no nosso coração, essa proposta. É bem verdade que nós temos visto as casas, as famílias, os lares sendo atacados com muita veemência, né, de modo muito abrupto, muito incisivo, muito insistente por Satanás. E tem hora que a gente não se resguarda, a gente não se mune, sabe, de ferramentas, não se equipa com o que é preciso para a gente enfrentar esses ataques. Infelizmente, nós temos visto muitas famílias, lares, casas sendo destruídos. Mas nós estamos sendo obedientes à voz do Senhor e vamos trabalhar aí, né, esse tema para ajudar você a vigiar e a proteger esse que é um dos bens mais preciosos que Deus nos deu nessa terra, que é a nossa família, amém? Abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Mas antes, abre em Salmo 147, por favor. Um versículo só que eu quero para a gente partir para Marcos, por gentileza. 147:3. Sara os quebrantados de coração e lhes atas as suas feridas. Amém? E agora a gente vai para Marcos, capítulo 9, do 14 ao 29. Vamos ministrar subordinado ao tema Casas Curadas, Igreja Influente e Estabelecida. Marcos capítulo 9, do 14 ao 29. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus:
Esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Amém? Acende a luz, por favor, Diácono Filipe. Há cenários familiares terrivelmente desafiadores e dolorosos, que aos olhos humanos chegam a alcançar a impossibilidade. A gente acabou de ver aí, né? A gente vai reler os versículos para a gente fazer uma mensagem bem expositiva, tá? Aí você vai voltar aí comigo no 16. Você achou? Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com ele? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Até aqui, queridos. E a gente viu que os discípulos não puderam resolver aquele problema, né? Aquela situação instaurada. E aquele pai estava aflito, desesperado. E foi até os discípulos de Jesus. Ora, eles andavam com Jesus. E ele foi até os discípulos esperando, né, a solução, esperando o milagre, esperando alcançar o favor que ele tanto sonhava. Mas, infelizmente, quando os discípulos olharam para a situação, olharam para o tamanho, né, do desafio, olharam para aquela situação ali, eles não puderam. Infelizmente, eles não tiveram fé, mesmo estando com Jesus já há um tempo. É bem verdade que isso aqui se deu no início do ministério de Jesus, mas eles já estavam com o Senhor há algum tempo, e eles já viam Jesus fazer milagres, né? Milagres assim que ninguém operava naquele tempo. Desde aquele tempo já ninguém operava algumas coisas que Jesus já havia feito, como transformar água em vinho e etc. Mas mesmo assim, queridos, quando os discípulos olharam para o tamanho do problema, da situação instaurada, do cativeiro que prendia aquele menino, eles não tiveram fé suficiente para resolver aquela questão. E infelizmente aquele homem se frustrou. Mas sabe o que me encanta nesse homem? Ele não desistiu e ele não foi embora. Primeiro, ele pode ter ido buscar, de repente, no lugar errado, ou da maneira que não era a mais, né, apropriada. Mas ele não desistiu, porque ele sabia que ali onde Jesus estava, havia esperança para ele. E ele mesmo, com todo o cansaço, com toda a exaustão, com todo o desgaste, ele resolve ficar. E ele resolve perseverar mais um pouquinho. E nós? Será que a gente tem desistido? Será que a gente tem colocado a nossa expectativa em pessoas erradas que não podem resolver a nossa situação? Tem dramas, tem conflitos internos, tem contextos, né, que a gente já carrega há tantos anos, e a gente às vezes, né, acaba se adaptando àquilo, mas vez por outra algo acontece e aquilo, né, se levanta com força contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, e as coisas quase saem do lugar de modo que a gente não consegue mais ajustar e arrumar, e às vezes não consegue mesmo. Mas assim mesmo a gente vai seguindo como se aquilo não estivesse ali. A gente vai ignorando, vai fechando os olhos. E isso resolve? Não resolve. E hoje eu quero te fazer um desafio essa noite. Quero que você se inspire nesse homem. Eu quero que você tenha essa disposição de você perseverar. Mesmo que você vá tentando da sua maneira, da sua forma, vá buscando, e que você esteja cansado, que você esteja esgotado, que você já esteja sem perspectiva, mas que você não desista. Principalmente se você está perto de Jesus, se você está onde Jesus está, que você se inspire nesse homem. Não importa quanto tempo a situação caótica esteja instaurada, se já há tantos anos ou décadas que lutemos de modo automático, sem quase expectativa ou nenhuma fé, quando viemos aquele que criou todas as estações, o dia do favor e do milagre enfim se estabelece em nossa casa. Vamos do 21 até o 24 um pouquinho comigo.
Amém? Você está com a Bíblia aberta aí? Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E o que me chama assim muito a atenção, queridos, é que a gente passar por situações assim já é difícil, né? Mas quando envolve um filho, um bem, uma herança, alguém que Deus nos confiou, né? A coisa é muito mais delicada. A maioria de nós aqui é pai e mãe, né? A maioria. Quem de nós não trocaria de lugar com o filho se visse o filho sofrer? Quem de nós, né? Acho que todos nós trocaríamos de lugar. Mas tem situações que a gente não pode. A gente vê, né? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma possessão aqui, ó. A gente viu que todo mundo achava que era enfermidade normal, tida como natural, né? Porém, a Bíblia vai relatar que esse problema era de origem espiritual. E quantas vezes nós naturalizamos tudo? A gente já está numa rotina, né, tão comum, a gente tem uma vida tão intensa, tão concorrida, que a gente relativiza tudo, a gente normaliza tudo, naturaliza tudo. E o Senhor às vezes quer que a gente vá até Ele, que a gente leve as nossas questões para Ele, desde as mais incômodas, mas tidas como pequenas, até aquelas que a gente sabe que se Deus não colocar a mão não vai se resolver, não vai mudar, não vai mesmo. Tem coisas que são impossíveis mesmo, queridos. Como minha tia contou aqui, que o médico deu 6 meses de vida para ela, e ela buscou a face do Senhor, buscou, e o Senhor a curou. O médico deu 3 meses, 6 meses de vida para ela, mas ela buscou a face do Senhor, e isso tem 23 anos que o Senhor a curou, porque a última palavra é daquele que tem tudo sob o seu domínio, sob o seu controle, né? Mas a gente precisa entender que a gente tem que perseverar, a gente não pode desistir, principalmente se é por alguém que a gente ama. A gente não pode se conformar. Às vezes a gente se conforma. Não estou dizendo para você não buscar tratamento para alguma coisa que seja identificada na sua família, ou num pai, ou numa mãe, ou num filho, alguém que você ame. Não estou dizendo isso. Busque tratamento, sim. Deus dotou os seres humanos a medicina de sabedoria para isso. Mas antes, vá àquele que pode todas as coisas. Vá até aquele que a quem tudo deve obediência, no céu, na terra, embaixo dela, no universo. Tudo está sujeito ao Senhor, desde que Ele venceu a morte na cruz. Então não desista. Faça o que você pode fazer, o que está ao seu alcance, mas saiba que o Senhor pode infinitamente mais. E ainda que a sua fé não alcance, faça como esse homem. Esse homem é uma inspiração para mim, queridos. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me emociono tão profundamente que você nem sabe. Porque quantas vezes nós nos vimos assim nessa situação, lidando com traumas, com estigmas, sabe, tão entranhados na nossa história, tão profundos, que ditam até o nosso comportamento, a nossa reação, que não atinge só a gente, atinge a nossa casa mesmo, atinge a nossa qualidade de vida, atinge a qualidade de vida de quem a gente ama, né? E a gente se conforma, e a coisa vai só agravando, agravando, agravando. É hora de nós, sabemos que nós temos armas espirituais que nos foram disponibilizadas para a gente lutar e para ver esse cenário se reconfigurar. Existem reais problemas, enfermidades, limitações, aflições, males que nos cercam, envolvem a nossa história ou a de alguém que amamos, que são tão imponentes e vão se agigantando e comprometendo todo o nosso equilíbrio ou do nosso lar, nossa harmonia, bagunçando toda a nossa rotina, roubando o nosso bem, nos fazendo perdermos quase da nossa identidade e praticamente anulamos nossa vida para cuidarmos daquele contexto, mas queremos uma solução imediata. Porém, às vezes, precisaremos ter paciência durante o processo. Em dados momentos, precisaremos fechar os olhos naturais para as circunstâncias e deixar o Espírito Santo alimentar nossa fé de que Ele está trabalhando na construção da nossa resposta.
Vamos comigo mais um pouquinho do 25 ao 27 agora. O 25 diz assim: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Nós vimos aqui, que Jesus perguntou para ele: há quanto tempo isso sucede? E ele falou: desde quando? Desde a sua infância. E aqui no texto ele vai falar que ele é o quê? Jovem. Olha quantos anos, talvez décadas. Ele viu o filho dele sendo possuído por um espírito que lançava ele no fogo, queridos. Que lançava ele em lugares para ele se cortar, para ele se mutilar, para ele sofrer. Ele praticamente morreu. Quantas vezes ele viu a morte assim, chegar para o filho dele? Imagina o desespero desse homem. Eu imagino também dessa mãe, dessa casa. Pensa, que harmonia essa casa poderia ter. Que paz, que qualidade de vida poderia sobrar para alguém num contexto desse. Olha que processo ele não passou. E quando ele está de frente para a solução, o que a Bíblia fala? A multidão concorria à atenção de Jesus junto com ele. Mas tem uma hora que o olhar do Senhor se volta para nós. Tem uma hora que a gente persevera, que a gente é sincero diante dele, que a gente não esconde dele a nossa limitação, a nossa falta de fé, mas a gente deposita tudo que ainda resta aos pés dele e ele faz aquilo que só ele pode fazer. Porém, o mal resiste. Você pensa que Satanás perde território assim? Que ele entrega fácil? Entrega não. Se tem alguém que é insistente, é o diabo. E muitas vezes a gente perde o que não precisava perder, porque a gente não é perseverante como ele é. A gente precisa aprender a perseverar. A gente precisa aprender a não desistir. A gente precisa aprender o quanto vale isso, queridos. E não negociarmos. Ficar lá, batendo na porta do Senhor até ele abrir, como esse homem aqui fez. E mesmo que o mal ainda se levante para assustar, né? Você viu? O espírito imundo, ele sabe que Jesus é o Senhor dos Senhores. Ele sabia que ele não podia negar a ordem de Jesus. Ele sabia que a ordem de Jesus ele teria que se retirar e deixar aquele menino ter vida dali por diante. Vida de qualidade. Mas mesmo assim ele ofereceu resistência, né? Ele fez ali o barulho dele para assustar, para intimidar, para tentar até no último momento roubar a vitória daquele homem tão suada, tão sangrado, tão sacrificada. Mas mesmo assim, você viu aqui, isso aqui é muito relevante. Para as pessoas ele estava como morto. Morto de verdade, não é só morto na qualidade de vida. Agora as pessoas pensaram que ele estava morto de fato. Mas o que a Bíblia fala que o pai dele fez? O pai dele se desesperou? Não. O pai dele entendeu que ele estava diante do Rei dos Reis, da autoridade máxima. O pai dele esperou. Diante de Jesus, ele sossegou o coração dele. Enquanto o filho dele estava nas mãos limitadas dele, o filho dele sofreu. Mas quando ele entregou o filho dele à mão onipotente de Jesus, o filho dele o levantou. Jesus o levantou o filho dele dessa situação de dor, de limitação, de angústia, esse cativeiro terrível, intransponível. Diante de Jesus ele teve que se dobrar. E é assim, queridos, é assim conosco também. Que nós entendamos que quando a gente for para Jesus, a gente vai ter tão sonhada, tão buscada, tão esperada a resposta, que a gente anseia desesperadamente. Embora seja, às vezes, algo que o Senhor vai trabalhar dentro de um processo. Às vezes não vai ser um passe de mágica no estalar de dedos, mas creia. Se você está vindo ao Senhor, você está no lugar certo. Ninguém depositou a esperança no Senhor e foi frustrado. Você viu ali, no Salmo 147. Ele ouve os quebrantados de coração e ata-lhes, sara as suas feridas. Então eu não sei
sei o tamanho da sua dor, não sei a sua ferida, não sei o seu desafio, eu não sei o cenário que está roubando a sua qualidade de vida, a sua paz, a sua harmonia, a sua casa, que está deixando tudo numa desordem, um caos, se é em alguma área ou se é em várias, não sei em que nível está esse processo que você passa de desgaste com alguma situação, mas eu sei que para Jesus não há nada maravilhoso demais. O 28 diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. Jejum e oração. Só nas mãos do Criador e mantenedor de todas as coisas estão as maiores e melhores soluções. Até mesmo quando a morte já decretou o fim, nosso Deus escreve recomeço. Vocês lembram da viúva de Naim? Quem aqui conhece a viúva de Naim? A mulher já tinha ficado viúva, por isso ela é conhecida como a viúva de Naim. Naim era uma cidade, ela era desta cidade, e ela tinha o seu esposo e o seu filho. E ela já tinha perdido o esposo, e agora a morte encontrou o seu filho, morte mesmo. E ela já estava com ele no caixão, queridos. Mas Jesus encontrou ela, e quando a morte encontra a vida, ela tem que se dobrar. E Jesus levantou aquele jovem, se moveu de íntima compaixão daquela mulher. Sabe por quê? Naquele contexto ela não tinha mais ninguém. E ela ia ficar marginalizada, porque mulher não podia trabalhar naquela época. E ela ficou só no mundo, sem esperança nem de se manter. E Jesus se moveu de íntima compaixão dela e encontrou o seu filho e segurou ele pela mão e levantou da própria morte. Então, não há nada difícil para o seu Deus e para o meu Deus. Mas como a gente viu aqui, vai ter situações que a gente vai precisar jejuar, orar, perseverar. Muitas vezes a gente não chegou aonde a gente queria chegar na nossa casa, né? A gente não conseguiu ainda ter um lar mais harmonioso, mais feliz, mais próspero, mais estabilizado, porque a gente não está usando as armas certas, porque a gente briga, porque a gente discute, porque a gente faz biquinho, birrinha, porque a gente fica de mal igual adolescente, né? Porque a gente chuta o pau da barraca, como aqui no dito popular aí, e as coisas se embaraçam muito mais. E às vezes a gente vive, né, uma situação assim de muito desconforto, muito conflito, e não tem sossego na alma, não tem no trabalho, não tem na escola, não tem nos ambientes em que precisa estar, e às vezes nem aqui dentro na casa de Deus, sabia? A gente está, mas não está, porque a gente vive afligido por situações que são maiores do que nós, que nos incomodam. Mas hoje, o Espírito Santo está te convidando a você usar as armas certas. Seja qual for o problema que você tiver, ou problemas, né? Às vezes a gente tem mais de um. Às vezes tem mais de uma situação que nos inspira muito cuidado dentro da nossa casa, da nossa família, conosco, ou com alguém que a gente ama intensamente, mais até do que a gente mesmo, se deixar. E às vezes a gente tem mais de uma situação que envolve a nossa casa, a nossa família, que está além das nossas forças, que não tem como a gente resolver. Mas Jesus pode. Jesus sempre tem uma saída, sempre tem um socorro, sempre tem uma resposta. O Senhor é pronto para restaurar. Mas o Senhor quer que a gente persevere, quer que a gente aprenda dele. Ele quer que a gente use as armas que Ele disponibilizou para nós. Sabe por quê? Mais importante que você ter um milagre, que você ser um milagre, que você viver um milagre, é você saber que você tem o dono do milagre. Porque nada nem ninguém pode preencher tanto quanto Ele. Nada nem ninguém pode garantir o seu bem, o bem da sua casa, tanto quanto Ele. Em qualquer tempo, queridos. E principalmente depois daqui, a sua casa vai estar segura em Cristo e só em Cristo. Por isso o Senhor disponibilizou essas armas espirituais, jejum e oração, para mim e para você. E se você nessa noite, nós fomos bem breves, porque tem ceia, a gente quer orar pelas famílias e a gente vai entregar um cartãozinho, explicar como é que vai funcionar. Então nós fomos bem sucintos.